pensamento que eu acho que domina todos que participam desse debate. E no final a gente vai combinar como é que a gente externaliza isso e faz valer a nossa opinião, ponto de vista. Queria passar então agora a palavra para você. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Gostaria de cumprimentar o vereador Carlos Rossini, aqui cumprimento todos os vereadores, todos os servidores dessa casa que nos acolhem nesse dia. Prefeito Reinaldo Nogueira, presidente do consórcio PCJ, que tem tido um papel de extrema relevância durante todo, não só nessa crise hídrica, mas tudo que diz respeito à gestão dos recursos hídricos, a Unicamp, a academia aqui presente, nas pessoas do professor Antônio Carlos Ufo, do professor José Tomás, o vereador André Zubin também, que também tem tido ampla movimentação. E a mim coube, na verdade, tratar de alguns aspectos jurídicos. Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, de antemão eu coloco que, na mesma linha dos argumentos técnicos, ao final, a conclusão que teremos é de que, não obstante inúmeras leis, inúmeros dispositivos legais que nos dão garantia de acesso à água, à paridade, à isonomia, muitas vezes esses instrumentos não têm sido aplicados adequadamente. Nós temos, é fato, inúmeros desafios e perspectivas nessa fase, já bem colocados, e resumidos numa palavra muito simples: vulnerabilidade hídrica. Não é outra a situação que chegamos tanto nas bacias PCJ, como na bacia do Alto Tietê, em que se encontra a região metropolitana de São Paulo. Inúmeros equívocos, falhas foram cometidos nesses anos de planejamento, de gestão, e o fato é que esse histórico culminou nesse cenário de uma disponibilidade hídrica por habitante ano muito abaixo dos níveis críticos recomendados. Nos levou, pelo nosso adensamento, pelo nosso crescimento desordenado e insustentável, a uma situação equivalente ao semiárido. Nós não nos demos conta dessa situação, porque a técnica, as regras operativas, permitiram que, de certa forma, as manobras fossem realizadas e assegurassem que a água chegasse aos seus múltiplos usos, ao consumidor, às casas, às indústrias. No entanto, esse fato e essa anomalia climática que nós passamos, e que é muito importante nós deixarmos claro, ela não é pontual. Ela não é a primeira e certamente não será a última. E nós temos uma perspectiva reconhecida no planejamento concebido no âmbito estadual, que é esse plano, que é o plano da macrometrópole paulista, que a tendência é de, cada vez mais, nós temos uma incompatibilidade, uma equação que não se fecha, que é entre oferta e demanda. Se nós estamos numa situação crítica hoje, certamente estaremos pior daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20. E até 2035, esse grande conglomerado que é a região da macrometrópole paulista, do qual a bacia PCJ foi integrada, esse plano dá conta que nós demandaremos mais 60 metros cúbicos por segundo. Se o Cantareira hoje não regula mais os seus 30 metros cúbicos por segundo, evidentemente que nós teremos que ter um esforço muito mais amplo, muito mais sério, um comprometimento em todas as instâncias técnicas, jurídicas e, sobretudo, políticas para equacionar essa situação. O grande desafio na seara jurídica, lidando com as normas, né, e do que o Ministério Público tem atribuição, foi justamente tentar compreender
essa questão dos números. E o grande problema é que os números podem ser, muitas vezes, usados para o bem ou para o mal. Não é, em algum momento eu posso outorgar 40 metros cúbicos por segundo, 50, 60, seja quanto for. Se não há disponibilidade hídrica, isso não vai ser concretizado. São promessas que não têm como ser cumpridas. E nós estamos, de fato, à beira de um processo de negociação de uma outorga, numa situação com os reservatórios abaixo do seu volume normal operacional, do seu volume útil operacional. Nós estamos negociando patamares e pretensões do PCJ de 10, da Bacia do Alto Tietê de 33, com um reservatório com menos 13% da sua capacidade. Isso é um grande desafio. E salvo o estudo do professor Zufo, que traz de forma aprofundada qual é realmente a capacidade de regularização do sistema Cantareira, o fato é que, nesse processo de negociação, até o momento, não foram apresentados estudos contundentes que demonstrem essa situação e demonstrem que esse montante, essa vazão real, essa capacidade real vai ser considerada no processo de negociação. E nessa situação, portanto, a grande questão é, nós temos que trabalhar com as perspectivas de futuro, com a necessidade de recuperação da nossa segurança hídrica, com a adoção de medidas efetivas de aumento da disponibilidade e de recuperação da qualidade, porque com essa baixa disponibilidade, nós temos cada vez mais problemas na qualidade, problemas que têm comprometido o tratamento convencional, que têm sido associado a uma série de problemas, inclusive de veiculação hídrica, com surtos, por exemplo, de diarreia aguda ocorridas no ano de 2014, muitas vezes sequer noticiados. Esses dados e a questão da transparência, da informação, de tudo que essa crise hídrica tem envolvido, muitas vezes não é tratada com a seriedade e com o comprometimento que deveria ocorrer. Nós temos, portanto, no âmbito desses desafios, também a necessidade de cobranças de compromissos. No âmbito dessas promessas, por exemplo, cito Pedreira e Duas Pontes, como já mencionado. Não é possível se discutir uma renovação de outorga contando com uma obra que sequer foi iniciada e que, de antemão, pela própria crise hídrica, tem tido comprometimentos técnicos, inclusive na sua concepção. Nós temos problemas, será que ela foi concebida para essa baixa vazão de afluência que tem ocorrido? Quanto tempo ela vai levar para justamente ser possível atender às suas finalidades? E o pior de tudo, foi concebido um projeto que não tem realmente ainda decidido qual vai ser a sua real finalidade. Isso! Porque ele não tem um sistema que vai atender justamente as regiões mais criticamente afetadas em termos de disponibilidade hídrica, e isso foi postergado para um momento futuro. Eu tenho às vezes um pouco de receio de falar em obras, porque parece que realmente quando a gente fala dessas obras que são relevantes, que são necessárias muitas vezes, a gente deixa de lado ou tenta cair no superficialismo de achar que gerenciamento de recursos hídricos, gestão, se faz com política de engenharia, com política de obras. Nós temos uma tarefa muito grande, que tem sido uma lição muito grande que tem sido dada por essa crise, que é realmente a melhoria da eficiência também no setor público, que é uma missão que tem sido buscada. No entanto, na nossa região, os passos que muitas vezes têm sido adotados, talvez no resto do país ou em outras regiões que não têm essa situação crítica, essas metas terão que ser bem mais ousadas, bem mais efetivas e alcançadas no curto prazo.
Isso, quando nós falamos de não ser somente de obras, nós estamos falando de governança ambiental. Nós estamos falando de necessidade de ter órgãos que assegurem justamente não só a atuação, a participação dos usuários, do poder público, mas também da sociedade civil. O comitê tem esse papel. O consórcio representa uma entidade de extrema relevância. Nós temos diversos órgãos na nossa bacia, como a aglomeração urbana, aqui também da região, o Conselho da Região Metropolitana de Campinas, que são órgãos extremamente importantes nas decisões em relação ao saneamento. Pensar em aumento de disponibilidade hídrica é também pensar em gestão de demanda, e isso passa por melhoria na eficiência. O Cantareira, essa imagem já foi trazida pelo professor Zufo, eu trouxe para demonstrar a questão da dominalidade. Esse fator da dupla dominalidade, com reservatórios sendo de domínio federal e outros de domínio estadual, aí atribuída a gestão à Agência Nacional de Águas, algum deles ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE, também demanda mecanismo de articulação. No entanto, esses órgãos necessariamente têm que fazer essa gestão de forma compartilhada com os comitês de bacias hidrográficas. E este é outro grande desafio, que fica a reflexão: será que o comitê tem cumprido o seu papel nessa crise hídrica de catalisar as demandas, as necessidades, os problemas e levar todo esse conjunto de pretensões, mais do que pretensões, de reivindicações da bacia junto aos órgãos competentes? Eu acho de extrema valia, realmente, essas nossas reuniões. No entanto, eu percebo que muitas vezes a gente incorre no problema de dialogar entre nós. E essas nossas reclamações nem sempre são levadas em sua integralidade para os órgãos gestores e para a seara política, que, como foi muito bem enfatizado aqui, tem, nesse momento de crise, uma grande relevância. Fazendo coro também com o prefeito Reinaldo Nogueira, eu concordo plenamente, da mesma forma com o Nunes, aqui representando a Ciesp, e grande parte dos usuários que têm sido afetados pela crise hídrica, a importância dessa mobilização de articulação entre todos os órgãos, principalmente diante de um calendário como esse que está sendo apresentado, de discussão da renovação da outorga. Nós tivemos um período extremamente exíguo de discussão e de participação, e salvo iniciativas que são pontuais e de esforço próprio, como o prefeito Reinaldo Nogueira mencionou, de ir até o governador, de ir até todos os entes políticos, defender os interesses da bacia, como o prefeito Jonas Donizete muitas vezes também se incumbiu de fazer e pleitear aumento das vazões liberadas para as bacias PCJs. Eu sinto realmente falta, em todo esse processo, de uma articulação mais maciça da nossa região, dos prefeitos como um todo, das câmaras, dos deputados, de uma forma coesa e articulada, reivindicando realmente que os interesses da nossa bacia PCJ sejam efetivamente concretizados. E nessa situação, eu questiono, e o que nós temos testemunhado todos os dias, esses interesses sendo relegados a segundo plano. Nós temos um calendário, como eu repito, que começou uma discussão em abril de 2015, nessa nova etapa, e os estudos que eu mencionei são fundamentais para a discussão da renovação, para que ela se dê de forma séria, transparente,
Em 30 de abril, esses estudos deveriam ter sido apresentados pela Sabesp. O processo e a necessidade de manifestação dos comitês começou a partir de 12 de junho. No entanto, o prazo foi até 14 de agosto, pouco mais de um mês. No entanto, foi concedido pelo DAE uma prorrogação para a apresentação desses estudos até 30 de julho, ou seja, muito próximo do que os comitês teriam que se manifestar. Como é que os comitês teriam condições de reivindicar e formular propostas concretas de regras operativas, de distribuição de razão, sem todas essas simulações, sem todos esses estudos técnicos? E fizeram um esforço, eu acompanhei muito de perto aqui os comitês das bacias PCJ, as câmaras se articularam e tivemos ao final uma proposta discutida com muito esforço de todos para levar pelo menos algumas premissas a serem consideradas nesse processo de negociação, reivindicando também, demandando que, após a apresentação dos estudos e da proposta guia que deveria ter ocorrido no dia 18 de setembro, fosse dada novamente a oportunidade da bacia se pronunciar em relação a esses estudos. No entanto, novamente, hoje nós já poderíamos estar tratando e discutindo o conteúdo dessa proposta guia. Teríamos a primeira manifestação, depois de toda essa crise hídrica, por parte da ANA e do DAE, em relação ao que se pretende para o destino da bacia pelos próximos, talvez, 10 anos. E isso não aconteceu. Novamente, essa proposta foi adiada para ser apresentada até o dia 9 de outubro. No entanto, nesse período, do período de 1 a 8 de outubro, segundo a nota que foi divulgada, deverão ocorrer reuniões com comitês PCJ, Alto Tietê, Sabesp, IGAM, para depois, no dia 9, ser divulgada essa proposta. Amanhã, como foi mencionado pelo prefeito Reinaldo, haverá uma reunião, também com lideranças da bacia. Da mesma forma como ocorreu quando se definiu os limites de retirada. Até novembro desse ano, os comitês e as lideranças têm sido chamadas para participar, muitas vezes, de reuniões, sem conhecimento sequer de realmente qual é o objeto dessa discussão. O que acaba, muitas vezes, representando um problema muito sério. Porque se é cobrada alguma posição ou alguma decisão nessas reuniões, o que não pode ocorrer, porque há que se manter um respeito às colegialidades existentes, porque senão isso estará sendo violado o princípio da própria participação da sociedade civil nessas tomadas de decisão. Isso leva com que as lideranças muitas vezes sejam colocadas em decisões às escuras, sem dimensionar toda a dificuldade técnica que essa situação tem desafiado os grandes laboratórios, os grandes especialistas desse país. E aí, essas decisões vão ser cobradas. Porque qualquer sinalização positiva ou negativa pode ter um preço muito alto para o desenvolvimento da nossa bacia, para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde. São todos os interesses envolvidos. Essa comunicação dessa nota conjunta foi divulgada no dia 16 de setembro. No dia 15 de setembro, o Ministério Público encaminhou, não obstante, uma recomendação à ANA e o DAE, fazendo uma série de considerações em relação a previsões legais que deveriam ser necessariamente consideradas
antes da renovação da outorga do sistema Cantareira. Uma delas, que é a premissa básica e mesmo enquanto não técnica, é importante a gente saber, qualquer um pode dizer, que só é possível discutir realmente dentro uma outorga considerando a real disponibilidade hídrica e a real capacidade de regularização do sistema. Que a outorga, enquanto instrumento de gestão, ela deve assegurar realmente, ela somente pode ser concedida se não houver prejuízo da quantidade e da qualidade da bacia doadora, no caso do PCJ. Então, que fossem asseguradas as vazões necessárias e suficientes para as bacias PCJ e fossem criados mecanismos para se verificar essa situação em todo o decorrer da vigência dessa outorga, talvez pelos próximos 5 ou 10 anos. Nessa seara jurídica, e eu não vou transcrever, mas é importante deixar claro que todo esse trecho da bacia do Piracicaba é considerado pela Agência Nacional de Águas como um trecho de especial relevância para a gestão dos recursos hídricos, justamente pelo problema do seu balanço hídrico e pela potencialidade de conflitos existentes. E em uma resolução, agora do dia 17 de agosto de 2015, a Agência Nacional de Águas menciona que tais trechos que demandam um cuidado muito maior demandariam um procedimento específico a ser observado, considerando todos esses aspectos envolvidos. E nessa situação, o que nós consideramos como tal é que não só a questão da disponibilidade hídrica suficiente para a bacia necessariamente deve ser assegurada, mas também o respeito à qualidade, por meio da qualidade da vida aquática, a manutenção da vida aquática dos ecossistemas envolvidos. Nós tivemos danos ambientais gravíssimos, nós temos tido trechos de rio com quase vazão zero em toda a bacia. A nossa bacia é muito extensa e nossos mananciais são muitos deles direta ou diretamente afetados pelas regras operativas e pela descarga do sistema Cantareira. Isso necessariamente terá que ser dimensionado, terá que ser considerado. Menciono também, na mesma seara, como citou o Nunes, as empresas têm sido muito cobradas de ter eficiência em seus processos produtivos. Da mesma forma, foram impostas condicionantes em 2004, em termos de redução de perdas, melhoria de eficiência do sistema, melhoria do tratamento de águas, que, portanto, existem regramentos legais que determinam que os órgãos gestores, em situação como a nossa, em que existe um balanço hídrico extremamente comprometido, sejam formuladas exigências para a pretensa outorgante, que é a Sabesp, em relação à gestão desses recursos hídricos. Eu já me estendi bastante. Esse é um quadro justamente das perdas que foram mencionadas, mas o nosso intuito e o nosso alerta, nós precisamos ter uma nova reutilização. Apesar desse calendário ter sido postergado, foi mantida a data de renovação da outorga até 31 de outubro, agora de 2015, há pouco mais de um mês. Há previsão de realização de audiência pública, no entanto, nós não sabemos quantas, em quais situações, e nem sabemos se, após a proposta de 9 de outubro, haverá tempo hábil para os comitês se manifestarem. A nossa tarefa não é pequena. Nós temos, cada uma das nossas funções técnicas, jurídicas e políticas, o dever de zelar e de defender, junto a todos os órgãos, os interesses das bacias PCJ. Respeitando, obviamente, a solidariedade hídrica, a consciência de que tanto a nossa região como a região metropolitana de São Paulo somos todos dependentes do sistema Cantareira, mas temos que fazer com extrema lucidez, com conhecimento. Não basta realmente
pode ser, nós temos que ter cuidado com os números, com as regras operativas, com as condicionantes que serão colocadas e ter mecanismo de fiscalizar. A nossa missão é, em 2015, em 2016, e esse desafio de superação dessa vulnerabilidade hídrica certamente ainda demandará muitos esforços, muitas ações, muitas estratégias e realmente um envolvimento amplo de todos os poderes e da sociedade civil. Muito obrigada.